pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabem viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Nossa, Deus, está alto. Oi? Oi. É tirar um pouco do... Me dá um pouquinho. Deixa ligado com o fio. Oi, pronto. Aí eu fico nesse aqui. Resolve. Não, mas depois... Não, tá bom, pode deixar assim. Só de ter microfone tá bom, né? Com fio, sem fio. Irmão, vocês viram que hoje não deu letra aí, né? Deu um piripá lá atrás. Rafael, obrigado, tá, querido? Informática, tá, irmãos? Tecnologia é assim. O dia que resolve dar uma zebra é assim mesmo. Mas a transmissão tá legal? Tá dando, tá? Então bacana. Irmãos, eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Eu vou dar a boa primeiro. Amém? A boa é que o nosso congresso de sábado está chegando e vai estar top. Quem fez a inscrição aqui? Deixa eu ver. Irmão, vai ser tremendo. Agora tem uma notícia ruim. Amanhã vai estar 4 graus mais frio do que hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Previsão amanhã, 4 graus mais frio do que hoje. Hoje um pastor amigo meu, conhecido, né? Porque a gente não convive muito, então falar amigo é meio... Um pastor conhecido meu publicou assim: eu fico indignado com pessoas que ficam se metendo nas coisas dos outros. O que o inverno tem que se meter na vida da primavera? O inverno não tem nada que se meter na vida da primavera. Larga a primavera para lá e ele que cuida da vida dele. Aí eu não aguentei, né? Eu tive que rir. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 11, no versículo 13. 11, 13. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados. E deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Pastor, mas o senhor acabou aqui semana passada, né? Foi passada? Foi. O senhor terminou aqui semana passada. Não vai ler o que o senhor vai estudar hoje? Depois eu vou ler. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Toma agora, Pai, a nossa vida em tuas mãos. E mais uma vez eu te peço que o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este dia, muito obrigado pela tua presença. Senhor, nós queremos começar este culto, esta palavra, né? Porque o culto já começou, orando ao Senhor e colocando, meu Pai, a nossa vida diante do Senhor, colocando, meu Pai, as nossas causas diante de Ti. Senhor, sinto o desejo de fazer isso agora. Habitualmente, Pai, nós oramos pela palavra, mas eu sinto neste momento, Pai, de fazermos uma oração. Sinto no meu espírito, Pai, um propósito de orar em favor das nossas guerras, das nossas batalhas, em favor, meu Pai, das nossas adversidades. Senhor, desde terça-feira que o Senhor tem colocado isso no meu coração, de nós confiarmos no Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós estamos passando por momentos tão difíceis. Terça-feira eu acordei incomodado com isso, e quando eu publiquei isso nas redes sociais, muitas pessoas me passaram mensagem dizendo: pastor, eu precisava desta oração, pastor, eu precisava desta palavra. Senhor, nós estamos aqui na tua casa,
Senhor, nós não viemos aqui só para cantar e aprender a palavra. Nós viemos aqui para derramar diante do Senhor a nossa vida. Viemos aqui para colocar diante do Senhor, meu Deus, os nossos medos, as nossas ansiedades. Senhor, muitas vezes não tem sido fácil. Quantos dos teus filhos que estão aqui, ou talvez muitos que agora estarão ouvindo esta palavra em casa, ou quem sabe vão assistir depois, estão vivendo dias difíceis. Meu Deus, Tu és fiel, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nunca nos desamparará. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor estará conosco todos os dias. Senhor, olha para as nossas aflições. Olha, Senhor, para os nossos medos. Olha, Senhor, para aquilo que tem gerado ansiedade, que tem gerado, Senhor, fragilidade na nossa fé. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Essa irmã que está aqui hoje, esta mãe, este pai. Senhor, quem sabe esta família tem vivido dias difíceis. Meu Deus, se nós entrarmos na Tua presença e não formos sensíveis para sermos dirigidos pelo Senhor, alguma coisa precisa ser revisto. Senhor, nós não viemos aqui cumprir um ritual. Começa o louvor, faz uma oração, dá uma palavra, levanta a oferta, vá à bênção apostólica e vamos embora. Não, Pai. Nós entramos nessas portas para Te adorar. Nós entramos nessas portas para dizer, Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Eu sinto, Pai, eu sinto isso no meu espírito hoje. Eu não faço nada impulsionado, Pai, nada preparado. Não, Deus. Quando eu desço e entro dentro do templo, eu peço, Senhor, me use. Senhor, tudo que eu preparei, tudo que eu estudei, tudo que eu sei, Senhor, tudo isso está debaixo da direção do Senhor. E neste momento, Pai, o Senhor nos conduz a uma oração. Este é o momento, meu Deus, que o Senhor quer ouvir a oração desse irmão. Quem sabe, Pai, essas lágrimas que têm sido derramadas escondidas. Quem sabe, meu Pai, este medo que tem tomado conta do coração dessa família. Senhor, o que precisa ser mudado em nós, Pai? Oh, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Deus, porque Te servir, Pai, Te servir significa mergulhar na Tua intimidade. Te servir significa andar na dependência do Senhor. É ser sensível à Tua voz. É saber, Pai, fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e não aquilo que nós planejamos, projetamos em fazer. Oh Espírito Santo, visita, meu Pai, as famílias que nos ouvem agora. Visita esta casa, Pai, visita este casamento. Visita, meu Pai, esta família. Tira, meu Pai, esse espírito de contenda. Tira, meu Pai, esse espírito que tem tentado destruir a família. Esse demônio, Pai, que age dentro desta casa, roubando a paz, roubando a fé, fazendo com que os filhos, meu Pai, lá na frente, possam crescer frustrados e não querer mais servir e adorar ao Senhor. Senhor, coloca em nós uma vida transformada. Deus, nos dê um coração, Pai, transformado. Nos dê um coração regenerado. Um coração pronto a Te servir e obedecer. Que toda a nossa vida, Pai, possa ser um sacerdócio. Que possamos ser um sacerdote na igreja. Que possamos ser sacerdotes no nosso lar. Te servir na nossa casa, Te servir na nossa família, servir como marido, servir como esposa, servir como filhos. Nos ajude a Te servir. Servir, Pai, aos senhores, às autoridades que estão sobre a nossa vida. Nós estamos aqui para Te servir, Senhor. Importa-nos fazer da Tua vontade. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, entra em nossos corações e mentes agora. Oh Senhor, muda a nossa estrutura, muda, meu Pai, a nossa essência.
Arranca de nós, meu Deus, aquilo que ainda não foi transformado, Pai. É como um vaso nas mãos do olheiro, Deus. Às vezes, Pai, nós precisamos de novo ser amassados. Às vezes, meu Pai, precisamos experimentar, meu Pai, as Tuas mãos, as Tuas digitais sobre nós, para nos moldar. Senhor, que a partir de nós, Pai, muitas coisas comecem a acontecer ao nosso redor. Mas eu te suplico, Deus, eu te peço a Tua bênção sobre esta igreja. Eu te peço a Tua bênção sobre a minha família. Eu te peço a Tua bênção sobre a família dos pastores. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada família. Meu Pai, nós temos pessoas que não são da nossa igreja, mas nos assistem sempre nas redes sociais. São pessoas, ó Pai, que estão conosco direto. Que essas pessoas sejam alcançadas agora. Que milagres venham sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nem estava pensando nisso. Essa semana eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava com um carro. Não sei se foi de anteontem para ontem. Eu estava com um carro e alguém passou e fez um sinal para mim. E apontou para o carro. Eu não entendi. E eu desci do carro para ver o que era. E o carro estava com o para-choque, pastor Douglas, todo arriado, ainda não tinha caído, mas o para-choque estava arriado. Sabe quando dá aquela, desencaixa as garras, né? Quem tem carro sabe do que eu estou falando. Às vezes você dá uma esbarradinha, não quebra nem nada, mas ele dá aquela desencaixada, você chega e encaixa. E o para-choque estava todo caído, só faltava cair um pouco as garras. Aí eu falei, não quebrou nada não, vamos só colocar. E quando nós fomos colocar no lugar, eu vi que estava afundado. Eu vi que tinha afundado. E eu disse, vai precisar puxar para poder colocar no lugar. Vai precisar colocar no esticador e puxar. E eu acordei. E fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu comecei a orar. E eu oro, sabe, irmãos, eu sei quando às vezes Deus fala comigo em sonho. Eu sei quando Deus fala em sonho. E o discernimento, a interpretação que eu tive do sonho, é porque eu não vi a batida. Como que eu posso ter o carro batido, com a traseira afundada, com o para-choque caindo, e eu não saber o que aconteceu? E eu comecei a pedir a Deus que me desse uma direção e um discernimento sobre esse sonho. E a direção que Deus colocou no meu coração é que eu preciso de cobertura na minha retaguarda. É que eu preciso de cobertura espiritual. Porque o que está na frente você consegue enxergar e lutar. O problema é o que vem por trás. Isso fala de cobertura. O para-choque é a proteção ali do carro. Isso fala de cobertura que tenta nos atingir sem a gente perceber. E o objetivo é destruir a proteção que está sobre nós. E em cima disso, domingo eu quero conversar com os irmãos, porque eu preciso criar 3 ministérios de intercessão na igreja. Nós precisamos criar um ministério de intercessão na igreja. Eu quero criar um departamento de intercessão só para a vida do pastor Edmar, da família do pastor Edmar. Eu quero criar um grupo que vai orar exclusivamente para a minha vida, para a minha esposa, para os meus filhos e para as minhas noras. Eu quero criar um segundo grupo que vai orar para todos os pastores da igreja e suas famílias. E um grupo que vai orar e interceder para toda a igreja. Amém, irmãos? Isso não significa que quem está orando pelo pastor Edmar não possa orar pela igreja, que quem está orando pela igreja não possa, o pastor Edmar não possa orar pela igreja. Não é isso. Mas o objetivo é esse. Nós precisamos de cobertura espiritual, irmão. Nós precisamos de oração. O inimigo é astuto. O inimigo é astuto. Às vezes você está ali na condução do negócio, você acha que está tudo bem, e de repente a tua cobertura está sendo atingida.
Mas por que, pastor, aconteceu alguma coisa? Graças a Deus, não. E que bom que Deus às vezes mostra antes de acontecer. Amém, irmão? Então, a gente vai falar sobre isso domingo. E você que gosta de orar, irmão, você que gosta de orar, nós vamos criar um ministério de intercessão para orar em casa, para orar na igreja, antes do culto. Nós temos que orar. O segredo da nossa vitória é oração. Pode sentar. Por que eu deixei isso aí em pé até agora? Misericórdia. Viu que eu estou precisando de oração? Aí eu já punho você sentado, viu? Muito bem. Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a sétima trombeta, porque a partir daqui nós vamos entrar naquela área que entra praticamente toda a história, a manifestação da besta, do anticristo. Aí nós vamos passar aqueles vídeos que eu falei para você que nós íamos passar. Nós vamos começar a passar alguns vídeos para vocês que falam sobre isso. E vai ser muito bacana, porque tem muita coisa legal para a gente passar para os irmãos a partir da semana que vem. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a sétima trombeta, ela é uma volta. Vamos lá, olha para mim um pouquinho, só para a gente recapitular. Vocês se lembram? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. Deu um intervalo, falou de outra coisa, depois sétimo selo, lembram? Aí veio primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, aí sexta trombeta, aí veio um intervalo. Lá no primeiro do selo falou sobre os 144 mil, aqui agora falou sobre as duas testemunhas. Então agora que encerra esse segundo selo, aí agora vem encerra o segundo selo. Agora que encerra esse ciclo, agora volta para a sétima trombeta. E o final que eu li com você do capítulo 11, versículo 13 em diante, que fala sobre o juízo de Deus sobre aqueles que foram em cima e daqueles que atacaram as duas testemunhas, ele encerra dizendo assim: olha, é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O segundo ai, que foi esse que nós falamos, ele é chamado de segundo ai, por quê? Porque praticamente as chances de salvação agora, elas vão ficar quase zeradas. O que nós vamos ver daqui para frente é uma narrativa de fatos que já determinam um futuro, aonde o anticristo está manifesto, onde o governo, porque aqui nós estamos numa primeira fase da grande tribulação. Agora nós vamos ver a manifestação do anticristo, a besta do mar, a besta da terra. Ontem eu estava assistindo um vídeo daquele arqueólogo da Adventista, como é que ele chama? Rodrigo? É Rodrigo? Ontem eu estava assistindo um vídeo daquele cara, daquele arqueólogo, e ele dava uma palavra muito interessante. Ele falou: olha, eu tive analisando, ele falando, né? Ele falou: olha, eu estava estudando um pouco esses dias sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu tenho até esse vídeo, tá, irmãos? Ele está comigo. Eu estava estudando sobre os acontecimentos, e ele diz lá que quando os quatro anjos estavam lá, prontos para soltar os ventos, e o Senhor disse assim: espera, não solte ainda. Ele falava a respeito de quê? De uma conferência que o Papa tinha proclamado para esse ano passado, agora que nós estamos, né? Ia ter foi esse ano ou ano passado? Foi ano passado, né? Uma conferência que ele ia fazer para definir novos rumos para a igreja, família, e havia um forte indício de que ali fosse surgir já o governo do anticristo. E a palavra que ele deu foi o seguinte: ele fez uma pergunta: será que a Covid não foi uma parada que Deus deu como um último aviso para a igreja? Será que a Covid não foi o último aviso que Deus deu para a igreja? Hoje, eu recebi no meu celular a Apple, né, como a gente chama aqui, né? Se você for falar nos Estados Unidos é Apple. Ela teve que retirar todos os apps de Bíblia da China. Não pode mais ter nem acesso. Se alguém tiver um telefone lá um iPhone, lá você não pode mais ter acesso.
Eles estão trabalhando e trabalhando muito para a manifestação desse governo do anticristo. E eu falo disso com você, irmãos. Por quê? Porque isso é um indício de que nós estamos muito perto de alguma coisa. Eu não vou repetir, eu não vou falar que Jesus vai voltar amanhã, o mês que vem. Pode voltar agora. Mas nós estamos caminhando a passos largos, irmãos. As coisas estão desenrolando. Por isso que o texto diz aqui, olha, passou o segundo ai. Vai chegar uma hora, irmão, que não vai ter ninguém mais para ficar aí anunciando a palavra. E a manifestação do anticristo, ela vai estar pesada. Você vai ver no capítulo 12, eu não vou falar disso hoje. Você vai ver que no capítulo 12, ele fala assim: agora chegou a hora, aonde Deus vai galardoar os santos e vai julgar aqueles que foram ímpios. Está chegando a hora do juízo. Está chegando a hora, irmãos, que a coisa vai acontecer. Então, é por isso que ele fala, esse foi o segundo ai, e agora vem o terceiro e último ai. Vamos ler. E o terceiro ai diz, eis que cedo virá. Aí diz aqui, e o sétimo anjo tocou o sétimo anjo, não conseguiu não, né? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu vozes que diziam, ele não conseguiu identificar essas vozes, e essas vozes diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí a gente poderia falar, aleluia, glória a Deus, mas aí cabe uma pergunta: Deus não tem o controle de tudo? Deus não é Senhor de tudo? Ele não é soberano? Quando Cristo ressuscitou, ele não disse que tinha as chaves da morte e o inferno, que todo poder lhe foi dado no céu e na terra? Então quando você olha aqui, escute isso, quando você olha esse texto fazer uma afirmação dessa, a gente precisa ter um certo cuidado para entender, mas ao mesmo tempo, quando a gente entende, a gente passa a ter uma outra visão e perspectiva em cima daquilo que a gente está vivendo. Porque o texto diz assim, olha, o anjo tocou a trombeta e agora os reinos vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Porque não era? Porque quem reinava era o diabo? Porque quem tinha um governo de algumas coisas era o diabo e outras coisas era Jesus, era Deus? Não, irmão, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus permite, é que no presente mundo hoje, a Bíblia diz que o Deus deste século, o príncipe deste mundo, ele tem um domínio. Existem pessoas, irmãos, que estão colocando Satanás, o mundo, as coisas como Deus na sua vida. E hoje Deus permite isso. Irmão, se a pessoa não quer Deus, Deus permite? Sim ou não? O que acontece com a pessoa? Se eu largar meu microfone aqui agora e falar, não quero pregar mais, estou cansado de igreja, estou cansado de Bíblia, quer saber de uma coisa? Fui! O que vai acontecer comigo? Eu vou cair duro naquela porta? Hein, irmão? Bom, a princípio não, né? Mas eu já orei, falei para Deus que se for para eu desviar, para me matar antes. Então, por amor a mim e ouvindo a minha oração, pode ser que ele me mata antes de chegar lá. Pode até ser, mas a princípio vai acontecer alguma coisa? Não, Deus vai respeitar. Eu vou viver aquilo que eu acho que eu tenho que viver, aquilo que eu quero viver. Isso é uma espécie de reino dominando sobre a minha vida. Mas vai chegar uma hora que isso vai acabar. Deus vai destruir todo o poder das trevas e vai fazer aquilo que Ele tem que fazer na vida de quem aceitou a Ele ou não, ponto. O diabo não terá mais domínio sobre a vida das pessoas. O diabo não terá mais essa influência sobre a vida das pessoas. Não é que a partir daquele momento, Deus agora vai começar. Não, não é isso. Eu coloquei aqui, ele sempre reinou, mas deixava os ímpios impunes. Se eu sou rei, eu sou Deus, sou o Senhor, e alguém comete um erro, se eu deixo aquela pessoa obedecer a quem ela quiser, eu não deixei de ser rei, mas eu estou respeitando a vontade dela. Eu não puni porque ela errou, pois na grande tribulação Ele vai punir, Ele vai exercer essa autoridade.
É mais ou menos como Safira e Ananias, lá no início. Entrou na presença do Pedro, venderam uma propriedade, viram alguém dar uma oferta bacana, aí quiseram fazer gracinha para copiar o outro, acharam bonito, queriam estar bem na fita, queriam ser diáconos na igreja, queriam cargos na igreja. Aí resolveram vender umas terras e dar uma oferta para a igreja. Fizeram um voto com Deus: nós vamos vender a terra toda e o dinheiro nós vamos levar aos pés dos apóstolos. Era comum isso, porque as pessoas faziam isso. Aí o marido falou com a mulher assim: ó, vendi, vendeu. Vendeu por quanto? Ah, eu vendi por isso aqui, ó. Então vamos fazer assim: a gente pega uma parte e guarda, ninguém está vendo, a gente chega lá e fala que vendeu por isso. Nós vamos ficar bonito na fita, todo mundo vai ver a gente ofertar. Eu vou na frente, mulher, e quando você chegar lá você vai ver: já fui promovido e sou diácono. E foi. Chegou lá, chegou na presença de Pedro e disse: paz seja convosco, Pedrão. E aí, chefe? Só vitória. Aleluia, Deus é bom, né, Pedro? Que bênção, hein? Olha, Pedro, eu amo o Senhor e amo a sua obra. Olha, Pedro, eu tenho amor pelo reino de Deus. Eu vendi uma propriedade que eu tinha, e eu vendi por esse valor aqui, ó. E eu estou querendo dar todo esse valor de oferta ao Senhor. A outra metade estava no bolso. Tem gente que acha que engana Deus. Aí colocou lá. Pedro olhou na cara dele e falou assim: Pedro, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Por que você deu lugar ao diabo? Ninguém te pediu nada. Se você tivesse vendido por X e quisesse dar só X, era seu, você fazia o que você quisesse. Agora você mentiu, e não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo, e por causa da sua mentira você vai morrer. A Bíblia diz que o Pedro deu um suspiro, caiu. Ananias, perdão. O Pedro olhou para ele e falou: você mentiu para o Espírito Santo. Aí Ananias deu aquela respirada, né, e caiu. Tiraram o corpo dele, levaram para lá. Na hora combinada chega a esposa, falando: ele já deve estar lá do lado do Pedro, lá no altar. Já deve estar, ó, ungido. Maravilha! Aí foi chegando toda feliz. E aí, paz, tudo bem? Já caçando o marido, né? E aí, tudo bem? Tudo bem? Vocês venderam lá, né? Vendemos por quanto? Então você está na mesma curriola dele. Então o que aconteceu com ele vai acontecer com você. Aí estão os pés daqueles que enterraram seu marido. E por causa disso você também vai morrer. Ela deu um suspiro e pum. Isso aconteceu lá como um exemplo. Isso não acontece hoje. As pessoas, elas pecam. As pessoas hoje, elas cometem os seus erros. E por que não vem? Irmãos, você já pensou se isso acontecesse hoje? Você já pensou se isso acontecesse hoje? A vida que a gente leva, chega e entra na presença de Deus, e a gente acha que às vezes está tudo bacana, que Deus não está vendo nada. Irmão, cuidado, irmãos, o grande perigo do crente é aquilo que é o seu maior benefício. A grande arma do diabo na vida do crente é aquilo que ele tem de mais precioso: a graça. Porque Deus é tão bom que não nos pune num primeiro momento, que aí a gente acha que essa punição nunca vai vir. E quando ela vem, ela tira, ela rouba de nós toda a esperança. Então a Bíblia diz que aqui, nesse momento da sétima trombeta, o juízo de Deus, ele vai se intensificar. Todos os reinos estarão na sua mão. Não vai ter o diabo fazendo mais o que quer. Agora é do jeito que ele determinou. Então vamos ler. Os 24 anciãos que estão lá. Só um minutinho. Se começasse a acontecer isso aqui, quando eu falo aqui, eu não estou me referindo a essa igreja, né? Se começasse a acontecer isso hoje, imagine você, se começasse a acontecer isso hoje. Uma pessoa peca, aí ela chega na presença de Deus para adorar a Deus, mentindo e enganando Deus, e caísse dura. A gente ia ter um baita de um temor, sim ou não? Hein, irmão? Sim ou não?
Antes de pisar na porta da igreja, a gente ia dobrar o joelho, botar a cara. Acho que a gente ia chegar umas 4 horas antes, chorar, pedir perdão, pedir para ungir, né? Falar, Senhor, estou pronto, Pai, eu posso mesmo. Pronto, isso e isso, o céu não é para você. Você está morto, pum, pá, acabou. Só não vai acontecer agora, não é instantâneo, mas acontece na eternidade depois. Então ele diz aqui, olha, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, esses 24 anciãos aqui, irmãos, eles são uma figura de quê? A figura de todos os crentes de todos os tempos. Velho Testamento simbolizado pelos 12 patriarcas e o Novo Testamento simbolizado pelos 12 apóstolos, ok? Que você sabe que é 11 mais Matias no lugar de Judas, porque Judas perdeu o seu posto por causa da traição. Então vamos ler. E com os 24 anciãos sentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Na 7ª trombeta, irmãos, também nós temos um grande momento de adoração ao Senhor, por causa de tudo aquilo que agora vai acontecer. E eles adoravam dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Irmãos, que eras, porque Ele é eterno e tudo foi feito por Ele. Que é, porque fala do nosso tempo, do tempo aqui da igreja, e daquilo que há de vir. A nossa eternidade é ao lado desse Deus que criou todas as coisas. É ao lado desse Deus criador. Então diz aqui, que era, que és e que há de vir. Que tomaste o teu grande poder e reinaste. Irmãos, o diabo tem poder hoje? Tem. Ele faz grandes coisas? Faz. Irmãos, o que tem de gente caindo na lábia do inimigo, o que tem de gente sendo arrastado pelas coisas do inimigo, isso é uma festa. Mas nesse momento, irmãos, tudo que é dele vai ser tomado. Tudo que é dele, irmãos, vai ser arrancado. Porque é a hora de Deus exercer todo o cumprimento da sua palavra, é o fim dos tempos. Isso aqui, irmãos, é um caminhar. O que nós vamos ver do capítulo 13, não do 12, né? O 12 é uma narrativa da história, mas o que nós vamos ver do 12 até o 22 agora é o fim dos tempos, é a narrativa final. Vamos ler. Versículo 18. Iraram-se as nações. Haverá um tempo, irmãos, que todas as nações vão se irar contra Deus e aquilo que é de Deus. Isso está caminhando para isso? Hein, irmão? Está caminhando para isso ou não? Está aí, ó, China proíbe agora apps do iPhone com Bíblia. Pronto, proibido. Falar em Deus é não sei o quê. Dar glória a Deus na internet é discurso. Como é que é falar lá outro dia? Discurso de ódio, né? Falar glória a Deus na internet é discurso de ódio. Ensinar educação religiosa na igreja, nas escolas, não pode. Vamos tirar a Bíblia das escolas, vamos. Nós tivemos um caso agora recente nos Estados Unidos, por causa dessa, e vou falar mesmo, dessa maldita ideologia de gênero. Tivemos um caso de uma adolescente que foi estuprada num banheiro numa escola americana. Porque ela entrou no banheiro e logo atrás entrou o quê? Um cara. Aí se alguém vai barrar, não me encosta porque eu me sinto mulher. Aí entra no mesmo banheiro que uma mocinha, chegou lá, fez o quê? Violentou a moça. Isso vai cair na conta de quem? Irmãos, tudo que é Deus, tudo que é família, tudo aquilo, irmãos, que converge para o bem comum da palavra de Deus, tudo isso, haverá uma perseguição. Haverá uma grande perseguição. A Bíblia tem um texto, eu vou falar disso quando eu for falar do anticristo. A Bíblia tem um texto que ela fala que o anticristo, ele não é afeiçoado a mulheres. É muito fácil de entender, inclusive, que ele pode surgir desse movimento o quê? Esse movimento aí, que a gente está vendo surgir, porque agora está virando um negócio que só o sangue de Jesus.
Se bobear, daqui a pouco também eu sou bloqueado. A falar nisso, o nosso culto domingo voltou, tá? Tá liberado. Eles tinham bloqueado, mas... Não, estão bloqueando todo mundo. Você falou em Deus, eles bloqueiam. Me bloquearam. Então bloqueou eu. Misericórdia, mano. Então você não está podendo mais falar. Eles querem agora, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é época disso, eu não estou. Eu vou só repetir o que eu falei aqui outro dia. Por favor, irmãos, não me perdoe. Se fosse intenção, se fosse outra intenção, eu falava disso no culto de quê? De domingo, que a igreja está. Irmãos, vocês sabem quantas pessoas passaram na nossa igreja domingo? Quase 900 pessoas. Nos 2 cultos foram quase 900 pessoas. E quer ver uma coisa? Tem alguém aqui que não veio domingo? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Irmãos, eu contei até agora mais de 35 pessoas que eu dei falta no culto domingo. Então, se você tem alguma intenção, aproveita que o culto está cheio para falar. Mas eu estou falando aqui, irmãos, eu já falei, vou repetir. Você vê um camarada chegar publicamente e admitir que, se for eleito, vai trazer regras para a TV e vai normatizar a internet, que o Estado tem que ter controle do que se fala, e o partido é completamente contra todos os princípios bíblicos. Aí vai crente que vota nos trem desse, irmão. Eu fico pensando quando chegar na glória. Mas vamos deixar isso para depois? Vamos deixar isso para depois, porque a guerra o ano que vem vai ser tensa. E te prepara para a guerra, meu irmão. Porque nós não vamos falar de política, não. Nós vamos falar do reino de Deus nessa terra, que foi chamado para ser estabelecido por nós. E se a gente se calar, depois Deus vai nos cobrar. Mas vamos deixar essa guerra para o ano que vem. Vamos deixar essa peleja para o ano que vem. Aí, irmão, está aqui. As nações se iram. Irmãos, as nações se revoltam. Vai haver luta, vai haver perseguições. Está aqui, olha. Iraram-se as nações, e veio a tua ira. E olha só. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, os santos, os que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruir o que destrói a terra. Esse versículo 18, eu tenho material aqui para pregar até meia-noite. Só o versículo 18, irmão. Aqui tem material para irmos até meia-noite. Irmão, com folga. Por quê? É claro que eu vou resumir. Evidente que eu não estou te jogando uma indireta, que eu vou ficar até meia-noite. Evidente que não. Mas também significa que se eu atrasar um pouquinho, você já está sabendo. Se eu acabar 9h40, 15 para as 10, você vai, pastor, acabou cedo. Ele falou que podia até meia-noite. Não, eu estou brincando, eu vou acabar cedo. Até porque eu não tenho como entrar nesse assunto todo hoje, e eu vou entrar um pouco nele semana que vem. Agora chegou a hora. Chegou a hora, Senhor, dos mortos serem julgados. Chegou a hora dos que temem ao Senhor receber galardão. Então escute o que você já sabe. Preste atenção no que você já sabe. Mas mais uma vez eu vou falar, e você que está chegando vai aprender. Existem 2 tipos de coisas que acontecem na vida: quem morre com Jesus e quem morre sem Jesus. Não é quem morre que está na igreja e morre quem está fora da igreja. É quem morre com Jesus e quem morre sem Jesus. É quem tem vida com Deus e quem não tem vida com Deus. Aquele que tem vida com Deus, o Senhor lhe promete galardões. Aquele que tem vida com Deus, ele vai receber de Deus algo por ter vivido nesta vida de maneira comprometida com Deus.
Irmãos, escute isso. Deus sabe que não é fácil você ser crente. Deus sabe que não é fácil, irmãos, a gente renunciar um monte de coisa por amor ao Senhor. Abrir mão de coisas, abrir mão de situações. Irmãos, é uma luta diária, Deus sabe disso. E Ele é tão bom, que a Bíblia diz que Ele vai nos recompensar por todo o nosso esforço em servi-lo. Sabe, irmãos, não é fácil você trabalhar e de repente você ainda cuidar de um lar de paz. Você trabalhar e cuidar de uma célula. Você trabalhar e ainda ser um líder na igreja, ser um professor de criança. Trabalha pra caramba lá e vem para a igreja, está escalado, vai lá para cima cuidar de criança, irmãos, para que os pais estejam aqui embaixo, ouvindo uma palavra e sendo fortalecidos, enquanto você lá está alimentando as crianças que serão a igreja de amanhã. A gente sabe que não é fácil, irmão. Não é fácil você sair do seu trabalho, vir para cá, pegar um instrumento, tocar, e amanhã tem outro culto e depois tem um outro ensaio. Irmãos, Deus está vendo tudo isso. E embora a gente não mereça nenhuma recompensa por isso, porque a maior recompensa Ele nos deu, Ele morreu por nós, mas ainda assim, a Bíblia diz que Ele tem galardões para nós. Ainda assim nós vamos receber alguma recompensa da parte de Deus. A Bíblia chama esse julgamento de o tribunal de Cristo. Esse momento aqui nós poderíamos dividi-lo em dois. Enquanto na terra o anticristo se manifesta para estabelecer o seu governo, no céu a igreja começa a ser galardoada pelo Senhor. Lá no céu, aqueles que morreram com Jesus vão passar. Eu vou trazer os textos disso semana que vem, pode ficar tranquilo. Lá no céu, os salvos vão passar por quê? Pelo tribunal de Cristo. Irmãos, todo mundo tem que ser julgado. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do Senhor para prestarmos conta. Pastor, mas eu sou crente, mas vai prestar conta. Não, pastor, mas eu, graças a Deus, pastor, minha vida hoje está uma bênção. Tudo bem, filho, mas você vai prestar conta. Os pastores vão prestar conta. Todos nós vamos chegar diante do Senhor para prestarmos conta. Agora, o tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, é um tribunal para galardão. Quem morre com Jesus já está salvo. Quem morre com Jesus já tem a certeza da salvação. Ele não tem como perder a salvação. Não há nada que faça ele perder. Ele morreu com Jesus, a sua salvação está garantida em Cristo, porque Cristo na nossa vida é a certeza da nossa salvação. Cristo na nossa vida é a certeza da nossa salvação. Irmãos, domingo eu acho que nós vamos ter mais 3 almas para batizar. Não, eu vou falar em português bem claro. Acho que domingo nós temos mais 3 almas para batizar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode aplaudir Jesus bem forte, porque é para a honra e para a glória dele. Eu não sei se são 3, 2 estão garantidas. Uma já me falou que quer batizar, e eu tenho certeza que até lá tem pessoas aqui que vão se render ao Senhor de verdade e vão se batizar. Oh, aleluia! Olha, tá vendo? Falou em batismo, tudo esclarece. Aleluia! Se você não é batizado, está aí, irmão, domingo. É entregar a sua vida para Jesus. Vem selar isso. Ah, pastor, mas eu não estou pronto. Quem está pronto, irmão? Quem está pronto? Quem aqui não tem pecado? Se você falar que não tem, você acabou de pecar. Então nem se atreva. Isso não significa que você possa pecar à vontade, não é isso. Mas vamos deixar isso para lá. Não é culto de batismo. Então lá no céu vai começar o quê? O tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é galardão. A Bíblia diz que cada um receberá segundo aquilo que tiver feito. As nossas obras vão passar pelo Gente, o que
Paulo falou aos Coríntios? As nossas obras vão passar pelo fogo. Aí nós vamos ver se eram de ouro, de prata, de bronze, ou até mesmo de palha. Mas a Bíblia diz que ainda assim serão salvos. O que a Bíblia está dizendo? Que todos que foram arrebatados serão salvos. Agora, a pessoa que não teve muitas obras, ela correu um risco muito grande, porque ela poderia perder a salvação. Então a Bíblia diz que Deus tem galardão para nós. E é evidente, irmãos, que o nosso maior galardão qual é? É estar ao lado do... Irmão, tem coisa melhor? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, de verdade. Vocês pensam nesse dia? Vocês pensam nesse dia? O dia que você vai estar diante do teu Senhor. O dia que você vai olhar nos olhos do Senhor. Pastor, mas vai estar tão cheio. Nós temos uma eternidade ao lado dele. Nós temos uma eternidade. A Bíblia diz que lá não vai ter sol, não vai ter luz, não vai ter nada. A glória do Senhor vai iluminar tudo. Irmão, você tem noção do que é isso? Você tem noção quando Paulo disse, olha, tudo que eu vivi, tudo que eu conheci, tudo que antes era meu, eu passei a considerar esterco. Algumas traduções, estrume. Na tradução do pastor Edmar, cocô mesmo. Tudo que eu conhecia na minha vida, que eu achava que era importante, eu vi que não vale nada, por causa da excelência do Cordeiro. Irmão, quando você tem um encontro com Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, meu irmão, e você vive a expectativa disso aqui, nada vai te separar do amor de Deus. Meu irmão, nada vai, vem luta, vem guerra, vem batalha, vem choro, vem lágrima, vem. A Bíblia diz, fica tranquilo, eu vou enxugar dos teus olhos toda a tua lágrima. Deus é bom. Ah, meu irmão, haverá esse dia. Eu anseio por esse dia, irmãos. Eu torço para esse dia chegar. Às vezes a gente está vivendo dias tão difíceis que, me perdoe, eu sei que eu peco, mas peco com consciência, mas peco, é pecado, que eu falo, Deus, leva nós, leva a gente, vambora, Pai, eu quero estar junto do Senhor. Aí Deus vira para mim e fala assim, vou te mostrar como é que é bom padecer por amor ao meu nome. Tem muita alma para ganhar ainda. Tem muita alma para ganhar. Irmão, eu estou sonhando com coisa grande no meu coração. Sonhando com almas, com vidas. Estou sonhando com um monte de lares de paz sendo abençoados. Um monte de células gerando vidas, pessoas sendo salvas, abençoadas. Irmão, nós temos que chegar diante de Deus, irmãos, cansados, esgotados, mas de fazer a sua obra. O nosso descanso será na glória. Irmãos, nós vamos criar um culto diário aqui na igreja. Só vou definir a hora. Nós vamos ter um culto de meia hora todo dia. Nós vamos ter um culto de meia hora todo dia na igreja. Só não sei se vai ser 6:30 da manhã ou se vai ser na hora do almoço. Nós vamos ter um culto de meia hora, transmitido pela internet e tudo. Então já viram os meninos que eu tenho que aprender, né? Eu tenho que aprender a colocar, porque eu não vou pedir os outros para vir aqui para fazer o que eu quero todo dia. Irmãos, deixa eu falar para você, o povo está sedento. Eu vou repetir o que eu disse aqui domingo. A gente está fazendo batismo, as pessoas estão vindo até a gente. Pastor, quero batizar. Pastor, eu quero batizar. Pastor, eu quero batizar. Irmão, a gente não está fazendo apelo, a gente comenta, a gente fala, a gente batiza. Irmã Cidinha só esvaziou a piscina? Irmã Cidinha só esvaziou a piscina? Esvazia não, irmã. Amanhã, se a senhora puder,
pega uma água sanitária ali no Paulinho, joga 1 litro de água sanitária lá, ou se tiver cloro aí, joga um meio copo de cloro, por favor. Se tiver, pode ser água sanitária mesmo, 1 litro. Irmão, nós temos que saber que quando esse dia chegar, não é a gente que vai chegar sozinho, não, irmão. Nós temos que chegar diante de Deus e receber o galardão. Olha só. Iraram-se as nações. Ah, pastor, mas o senhor falou tão pouco sobre o tribunal de Cristo. Eu queria ver isso no texto, na Bíblia. Fica tranquilo, eu vou trazer isso para você quarta-feira que vem, que aí eu vou falar sobre, olha para mim. Anota até alguém aí, tá? E me passa durante a semana que eu quero falar disso. Alguém, por favor, tem uma caneta aí, anota aí. Eu quero falar sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e o início do julgamento das nações. Tá bom? Pode anotar esses 3 princípios que nós vamos falar sobre isso aí. Então vamos lá. Iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Agora chegou a hora de julgar quem? Os mortos. Mas quem são os mortos aqui? O Abraão, o João, o Lucas, o Mateus, o Bartolomeu, o Felipe, o Tiago, o Pedro. Não. Os mortos aqui são aqueles que morreram sem Jesus. Haverá um julgamento. Haverá um dia, irmãos, que todos os mortos vão ressuscitar para ser julgados por Deus. Então o problema não é a gente morrer sem Jesus. Aliás, morrer. O problema é morrer sem Jesus. Porque depois nós vamos ressuscitar. Não aqui, mas você vai ver lá no capítulo 20 e 21. A gente vai ressuscitar lá no trono branco. A gente não. O ímpio vai ressuscitar lá no juízo do trono branco para julgamento, para condenação. Deixa eu falar 2 coisas para você. Quando o crente ressuscita, ele ressuscita para a eternidade. Quando o morto sem Jesus ressuscita, ele ressuscita para a morte eterna. Não há como o crente que ressuscitou perder a salvação. E não há como o ímpio que morreu e ressuscitar agora obter a salvação. Quem morreu com Jesus está salvo e ninguém tira isso mais dele. Quem morreu sem Jesus está condenado e ninguém mais pode mudar isso. Não, pastor, mas eu vou chegar diante de Deus. Não, o tempo da salvação é hoje, é aqui e é agora. O amanhã não existe. A gente não sabe se tem amanhã. Então nós vamos falar muito disso na semana que vem. Chegou a hora. Aí você fala, poxa pastor, mas chegou a hora aqui na 7ª trombeta. Mas olha só, o julgamento do trono branco é lá no capítulo 20 e 21. Calma, irmão, não adianta você colocar a Bíblia numa ordem cronológica. Ela fala do advento do negócio. E no meio disso Deus vai ensinando e mostrando como as coisas acontecem. Então vamos ler, quero acabar aqui esse pedaço. Vou de novo, versículo 18. Maravilha, hein? Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, aos santos. Quem são os santos aqui? Nós. Você é um santo, separado para Deus, amém? E aos que temem o seu nome. Eu gosto dessa expressão, irmãos, os que temem o seu nome. Porque tem pessoas que eles falam assim, mas eu não sou profeta. Mas eu não sou um cara santo de tudo, porque eu tenho meus erros, e tem gente que olha assim, só vê defeitos. Então a Bíblia diz, irmãos, que entre aqueles que vão estar recebendo de Deus alguma coisa, Deus cita um grupo aqui que é extremamente importante. Você pode não estar no altar, você pode não ser um músico, você pode não ser um pregador, você pode amanhã, irmãos, não exercer um dom que todo mundo veja. Mas se você quer estar no céu, você precisa temer a Deus. E temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Temer a Deus, irmãos, é obedecer. Temer a Deus é servir a Deus quando ninguém está vendo. Escute, temer a Deus não é pegar um microfone e falar, Senhor, eu temo e tremo diante do Senhor. Ai, Senhor, eu tenho temor por causa da tua beleza e da tua santidade, da tua glória. Oh, Senhor, a tua magnitude. Irmão, isso é muito bonito. Mas você quer ver se uma pessoa tem temor? É o que ele faz quando ninguém está vendo. É o que ele é quando ninguém está vendo. É o que ele vê no celular quando ninguém está vendo.
É o que ele conversa nos grupos que ele tem nas redes sociais, quando o marido não está vendo, a mulher não está vendo. Você quer saber se alguém tem temor a Deus? É quando ele tem aliança e fidelidade com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua liderança. Você quer ver se uma pessoa tem realmente temor de Deus? É se quando ele põe a mão para fazer alguma coisa para o Senhor, ele dá o seu melhor, sabendo que ele não está servindo a homens, ele está servindo a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tivermos temor, irmãos, toda a nossa vida vai se perder. Porque ser crente na igreja é fácil. Eu chegar aqui, meu irmão, pegar meu microfone e pregar, você pode abrir a Bíblia aqui. Assim, estou falando com toda a humildade, embora tenha a aparência de arrogância, mas quem me conhece sabe. Você pode abrir a Bíblia aqui, ó. Salmo 94. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence e tal, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer. Aí, irmãos, eu pego esse texto aqui, eu vou pregar. Hein, irmão? Vou pregar ou não? Bom, eu conheço a história, eu sei o que o salmista escreveu aqui, sei, eu já estudei. Irmãos, a pastora Marta, quando foi fazer uma prova do ITQ, eu vou falar porque ela não está aqui. A pastora, quando foi fazer a prova do ITQ, caiu uma questão assim. Irmãos, você já viu aqueles programas de pergunta tipo Show do Milhão? Tipo aquele programa do Ratinho que bota o balão em cima cheio d'água. Vocês já viram? A pessoa fica nervosa. Deixa eu perguntar para a mulher: o que o Pedro Cabral gritou às margens do Rio Ipiranga? Aí a mulher gritou lá assim: não contavam com a minha astúcia. Eu não sei se é estupidez, se é combinado, se é nervoso, eu sei lá. Mas a pessoa quando fica nervosa, você já ficou nervoso e alguma coisa deu aquela sumida? Caiu na prova assim, pastor Douglas, pastora Wanda, quantos salmos tem a Bíblia? Quantos salmos tem a Bíblia, irmão? 150. Quantos salmos tem a Bíblia? 150. Mamão com açúcar. Quem disse que a pastora lembrava? Irmão, e você lá não pode fazer uma consulta, né? Se você pudesse pegar a Bíblia aqui e chegar no último salmo aqui, beleza, tá. Não pode. Mas é uma pergunta simples. Quantos salmos tem a Bíblia? Eu pergunto para você, deu um branco nela, ela errou ou acertou a questão? Hein? Ela acertou. Sabe por quê? Ela fez o que acho que eu não consigo fazer. Eu não sei se o pastor consegue, não sei se a pastora Wanda consegue, e não sei se algum crente aqui consegue. Eu não estou falando que não consiga. Eu não estou falando que não consiga. Ela pegou uma caneta, pastor, e começou. Davi escreveu tanto, Asaf escreveu esse. Ela sabia salmo por salmo quem escreveu. Aí depois ela foi e somou 150. Na prova 150. Manda eu fazer essa lista para você ver. Eu sei que tem 150. Não me pergunta quantos que Davi escreveu mais não, que eu não lembro não. Mas se eu pegar um salmo eu vou saber. Irmão, isso não é temor. Às vezes nós temos um conhecimento que nos faz perder o temor, que a gente confia tanto no que a gente faz, que a gente passa a depender mais da gente do que de Deus. A gente não ora para servir, não ora para cultuar. Às vezes o líder da célula, irmão, está tão consciente do que vai ser a lição, que ele não jejua, ele não ora, ele não consagra para liderar uma célula. Irmão, quando você ora e você jejua, você não está só orando para Deus te usar, você está orando para Deus tocar o coração de quem vai te ouvir. Temor, irmãos, temor é uma coisa preciosa na nossa vida, mas não é sobre isso que eu estou falando, né? Então vamos terminar aqui. Irmãos, eu falei, hoje eu vou acabar 9 horas, porque eu não vou entrar no capítulo 12. Vai. Dar o galardão aos profetas, os servos, os santos, os que temem ao teu nome, os pequenos e os grandes. O que é pequeno e grande aqui?
Os que têm de 1,78 para cima são os grandes. Os que têm de 78 para baixo são os pequenos? Não, pastor, não é isso. Os que têm de 100 quilos para cima são os grandes. Os que têm de 100 quilos para baixo são os pequenos. Eu já estou nos grandes, tá, irmão? Os que têm de 100 quilos para baixo são os grandes. Os pequenos? Não, não é isso. O que é pequeno e grande aqui? Que vai ser galardoado? É aquele que a gente olha e fala, cara, como é que esse cara é usado? Aí a gente olha para o outro e fala, poxa, esse aqui, irmãos, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E você tem que cumprir o ministério que Deus te chamou para cumprir. Se ele é grande ou pequeno, não importa. Se Deus te mandou fazer, faça, porque Deus vai te honrar. Amém, irmão? Então vamos lá. Agora, e o tempo, chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. É o juízo que vai pesar a mão agora. Porque vem aí as 7 taças, daqui a pouco. E abriu-se no céu, último versículo, tá, irmão? Já vou encerrar. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Irmãos, o que se abriu no céu? E foi mostrado, quando o céu se abriu, foi mostrado a arca do Senhor. Isso não fala daquela arca, irmãos, que o povo conduzia no deserto, não é isso. Isso fala da aliança que Deus tem com o homem. Chegou a hora de Deus cumprir a sua aliança. Os que são seus, Deus vai levar para eles. Os que não são, vozes, trovões, relâmpagos, juízo sobre a vida deles. O capítulo 12, ele conta a história bíblica. O capítulo 12 conta a história de Cristo, como ele veio, a sua perseguição. Fala sobre a mulher que estava grávida para dar à luz, e essa mulher teve que fugir para o deserto, porque o dragão foi atrás dela para matá-la. Nós vamos aprender, irmãos, por que a nossa história, o nosso momento é tão importante na história da igreja. Porque embora isso aqui retrate algo que foi passado e que aconteceu, isso retrata um momento presente, da responsabilidade como cristão que nós temos. Aqui você vai ver o que acontece com um crente que não tem convicção da sua fé. Aqui você vai ver o que acontece com um crente que se espelha em outras pessoas e não se espelha nos princípios da palavra. O que acontece com um crente que anda atrás de pessoas que não têm temor, pessoas que estão se levantando contra um princípio e autoridade estabelecida por Deus. Irmão, você que está em casa, não fica em casa quarta-feira que vem não. Quarta-feira que vem a nossa doutrina não vai acabar 9 horas não, vai acabar um pouquinho mais tarde, mas vai ser muito boa. E eu tenho certeza que Deus quer falar muito com você. Amém, irmãos? Então ouça o que eu vou dizer para você. A 7ª trombeta, ela vai agora desencadear um outro hiato, um outro parênteses. Vai falar da mulher e o dragão. E no capítulo 13 vem a besta do mar, a besta da terra. 2 bestas, pastor, 2 bestas. Mas não é uma besta só, elas vão se fundir. A besta política e a besta espiritual. Aí depois você tem no capítulo 14 o cordeiro e os seus remidos. Vai falar sobre os anjos proclamando os últimos juízos de Deus. Depois você tem o derramamento das 7 taças no capítulo 15. Você tem a queda da Babilônia e a grande prostituta, a queda da Babilônia e a grande prostituta sentada sobre a besta. Quem é essa grande Babilônia? Ela já existe? Ela ainda existe? Quem é essa Babilônia que vai ser destruída? Pastor, ela existe? Existe. Está mais perto da gente do que a gente imagina. Mas vamos deixar isso para frente. Só estou te falando o que vem para frente aí, ó. Aí 18 de novo falando sobre a queda da Babilônia. O 19 falando sobre a queda de Babilônia. No capítulo 19 nós temos a vitória de Cristo sobre o falso profeta e a besta. No capítulo 20 nós temos o estabelecimento do milênio e o trono branco. No capítulo 21 novo céu e nova terra. E no capítulo 22 o encerramento desse livro. Acho que a gente vai gastar aí mais umas 7, 8 semanas.
Eu sei que às vezes fica cansativo, mas é legal, porque a gente aplica isso para os nossos dias, tá bom? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus, né? Aleluia. Eu preciso, meninos, preciso que depois que o culto acaba, antes de ir embora, eu preciso que vocês peguem essa caixa que foi tirada para colocar lá no meu carro, para eu poder levar de novo, irmãos, a caixa. Ela deu algum problema aqui, de novo. Tem que ver o que está acontecendo. Eu vou mudar a parte elétrica dela. A gente vai fazer uma ligação direta nela lá na parede, só para a gente ver se o problema está sendo esse. A gente vai fazer uns testes. Amém? Feche os seus olhos, por favor. E chegou o dia em que o Senhor vai galardoar os que são seus e vai julgar os mortos. Senhor, haverá um dia que nós vamos ter que dar conta, Pai. Apocalipse é sempre um livro de reflexão. Não tem como Deus terminar Apocalipse sem fazer um momento de reflexão. Porque o que nós estamos vendo aqui, Pai, é o fim dos tempos. E nós estamos mais perto deste fim do que qualquer outra geração. As notícias, aquilo que se chega, tem sido assustador. Agora mesmo os cientistas estão intrigados. Agora mesmo os cientistas estão apavorados, porque eles não conseguem discernir que som é esse que está vindo do centro da Via Láctea. A Bíblia diz que haverá sinais nos céus. Talvez os irmãos pensem que eu sou muito vidrado nisso, mas é porque eu gosto e eu acompanho essas coisas, porque a Bíblia diz que eu tenho que estar atento aos sinais. Meu Deus, está chegando a hora. Deus, está chegando a hora da igreja subir. Não posso dizer quando. Não posso gerar uma expectativa que desanime os juniores, adolescentes, jovens. Não. Mas o tempo está perto. É tempo de nos santificarmos. É tempo de colocarmos a nossa vida no altar. É tempo, Pai, de pedirmos perdão e buscarmos o temor do Senhor em nossa vida. Não é tempo de brincar. Nunca foi. Mas não é tempo de brincar. Não é tempo, Pai, de deixar as coisas acontecerem como se nada tivesse acontecendo. É tempo de se arrepender. É tempo, meu Pai, de colocar diante do Senhor uma vida em santidade. A Bíblia diz que o Senhor vai galardoar profeta. É tempo de profetizar. O Senhor vai galardoar santos. É tempo de santificar. O Senhor vai galardoar os seus servos. É tempo de servir. Senhor, o Senhor vai galardoar os que temem o teu nome. Senhor, nos dê temor. Nos dê temor, Pai. Eu quero te honrar, Deus. Eu quero honrar a tua palavra e o teu nome quando ninguém estiver me vendo. Senhor, quando o filho não estiver do meu lado, quando o pai e mãe não estiver do meu lado, quando minha esposa não estiver do meu lado, quando não tiver um irmão da igreja do meu lado, eu quero te servir do mesmo jeito e com a mesma intensidade, porque eu não posso ser dois. Eu não posso viver uma vida, Deus, que não esteja de acordo com a tua vontade. Eu posso enganar homens. Eu posso enganar homens. Mas a Bíblia diz que tudo está aberto, nu. Todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos daquele que tudo vê. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo. Que o Senhor abençoe, meu Pai, aqueles que estão com sede do Senhor. Que o Senhor nos dê almas. Senhor, nos dê almas, mas nos dê líderes para cuidar destas almas. Senhor, nós precisamos de famílias. Nós precisamos de casais. Nós precisamos de jovens cheios do teu Espírito Santo para cuidar das almas que o Senhor trará neste altar, para se render ao batismo. Nos use, Deus. Nos use, Pai. Que a gente esqueça o nosso ministério visível e se dedique ao ministério invisível de cuidar de vidas,
que foram salvas pelo Senhor. Que a nossa maior alegria, Pai, possa ser ver vidas sendo cuidadas e abençoadas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Essa semana eu sigo um canal no Instagram, esqueci o nome, acho que é Guia-me, não me lembro, acho que é o Guia-me. Um menino de 10 anos, ele leu a Bíblia. Está chegando a hora, prepare-se para esse momento. Desliga aí. Festa da multiplicação das células. Mobilize sua célula e seus amigos. Todo mundo evangelizado. Cada convertido, um discípulo. Cada discípulo Não é cristão, ele leu a Bíblia toda. E ele disse: eu tenho orado a Deus, para que Deus me use, para tornar o nome de Jesus conhecido. 10 anos. Eu vou começar a compartilhar uns posts desse site com vocês. Irmãos, é desafiador você ver um menino de 10 anos, que a sua oração é: Deus me use para levar o teu nome para as pessoas. Eu quero tornar Jesus conhecido. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Ele não está pedindo um microfone, um púlpito. Ele está pedindo: me usa, Senhor. Eu quero falar do teu amor para Jesus. 10 anos, irmão. Você vê um negócio desse. Sabe aqueles negócios? Toma. A gente vai só tomando na orelha, né? Vamos orar pela oferta para encerrar. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Você que trouxe o seu dízimo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que trouxe a sua oferta. Irmãos, domingo, olha, domingo tem festa, hein? O pessoal da juventude aí, ó. Domingo não deu para fazer no batismo da Raíssa, porque foi de manhã e os jovens vieram tudo. Você veio à noite também, Raíssa? Não? Mas domingo, você já pegou seu certificado? Então domingo você entra na hora junto com eles para receber o seu, tá bom? E olha, irmãos, domingo tem festa, hein? Domingo tem festa de novo, tem 2 almas para batizar e eu estou sentindo que tem mais. Entrega a sua vida para Jesus, hein? Deus vai te abençoar. Vamos orar. Senhor, nós oramos pela vida do dizimista. Da Quadrangular do bairro Gente, Progresso. desliga aí, senão. Eu, pastor Everton. E eu, pastora Inês. Estaremos aí no próximo sábado. Deus, em nome de Estamos Jesus, ansiosos para conhecer nós colocamos vocês. nas tuas mãos a vida do dizimista, a vida do ofertante, Pai, do teu filho e da tua filha, que com amor, Senhor, estão contribuindo no sustento da tua casa. Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder agora, de milagres, e abençoe, Pai, financeiramente, com saúde, com provisão, que toda esta casa e família possa ser alcançada agora com tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, esteja na vida dos teus filhos. E aquele que hoje não tem para ofertar, Pai, que o Senhor abençoe e prospere, abrindo uma porta de trabalho. Abençoe os irmãos, Pai, que tem nos ajudado com suas contribuições, através, Pai, dos depósitos, dos PIX, feito no nome da igreja. Senhor, o Senhor ama quem dá com alegria. A obra do Senhor, ela se sustenta, Pai, com a contribuição dos teus filhos, porque tudo que nós temos é do Senhor. Nós não somos dono de nada, Deus. E eu te peço, Pai, que haja a tua bênção e a tua prosperidade, e que essa visão, a visão, Pai, de contribuir no teu reino, possa ser estabelecida no coração dos teus filhos. Para a glória do Senhor oramos, e no nome de Jesus te agradecemos, e todos digam amém. Podem assentar, acho que eles vão agora colocar um vídeo aí, é isso? Está chegando a hora. Prepare-se para esse momento. Festa da multiplicação das células. Mobilize sua célula e seus amigos. Todo mundo evangelizado. Cada convertido,
um discípulo. Cada discípulo, um líder compromissado. Você não pode perder. Está chegando a hora. Prepare-se para esse momento. Festa da multiplicação das células. Mobilize sua célula e... Em nome de Jesus. Irmãos, olha, nós vamos ter uma multiplicação das células de jovens agora dia 31. Não, 24, né? Que dia que vai ser a multiplicação? Não, a gente vai fazer. Você falou que queria fazer. Eu mandei uma mensagem para você não viu, né? Vem cá, deixa eu te falar o que eu falei. Vem cá. Pera aí, pera aí. Então, olha, preste atenção. Nós vamos ter uma multiplicação das células no dia 18. E olha, irmãos, nós estamos tentando fazer um trabalho na igreja. Eu já vou encerrar. Porque às vezes acontece o seguinte: às vezes a pessoa vem e se batiza. Aí a pessoa batizou, e às vezes na família ninguém é crente. Às vezes não tem ninguém perto para poder acompanhar. A pessoa batizou, é da igreja, mas quem está acompanhando aquela pessoa? Quem está perto daquela pessoa nos primeiros passos para ela se fortalecer? Então a gente precisa, uma vez que a pessoa se batizou, nós temos que ganhar a família dela para Jesus também, sim ou não? Hein, irmão? Então nós vamos começar a abrir alguns trabalhos que são, o que é lar de paz? É uma pessoa que quer abrir a porta da sua casa para receber durante 8 semanas um estudo sobre salvação, sobre a bênção de Deus na família. Se depois a pessoa não quer mais, acabou, sem problema nenhum. E aquele que foi batizado, se a família não concordar que continue lá, ele é direcionado para uma célula. Mas deixa que eu vou dar uma palavra sobre isso. Mas por que eu estou falando agora então? Porque nós precisamos de pessoas que querem, irmãos, trabalhar na obra de Deus. Pessoas que querem cuidar de uma família, pessoas que querem ser um instrumento nas mãos de Deus. E é aí que nós vamos tirar, no bom sentido, nós vamos multiplicar as células, não só em mais células, como nós vamos pegar alguns líderes que estão nas células e vamos colocá-los nos lar de paz, para podermos ganhar mais pessoas para Jesus. Então, irmão, se você, pastor, eu queria tanto trabalhar na obra, eu sou jovem, então você vai cuidar de jovem. Pastor, eu e a minha esposa, a gente hoje não está fazendo nada na igreja. A gente queria, tudo bem, a gente está até numa célula, mas eu queria estar um pouco mais ativo. Eu queria estar ali envolvido com uma família, cuidando, orando, intercedendo. Se você tem esse desejo, procure a gente. Ou se você quer um lar de paz na sua casa, para alcançar a sua família. Pastor, eu preciso dessas 8 lições na minha casa. Aí você fala com a gente. Nós vamos providenciar. Inclusive, talvez eu mesmo vou pegar uma família para fazer. Claro que a gente fica sobrecarregado, porque a gente tem 1 milhão de coisas, mas talvez até para servir de estímulo, eu também vou fazer durante um tempo. O importante, irmãos, é trabalharmos e ganharmos alma. A seara está madura. Amém? Jesus, tem que acabar, né? Sexta-feira, eu tenho uma palavra muito especial para você no nosso culto de libertação. Nós vamos fazer uma imposição de mãos aqui na frente do altar. Nós vamos ungir você, fazer uma oração de libertação. Então você que precisa de um milagre, de uma vitória, estou te convidando, você que está em casa, sexta-feira. E é claro que eu não filmo essa oração, porque não é uma oração para ser filmada, né? Então a gente vai colocar aqui para vocês uma artezinha convidando os irmãos.
Sábado nós temos, sábado tem culto da juventude ou tem, não, sábado é culto da juventude, né? Não? O que é sábado? Ainda bem que a pastora não está aqui, senão hoje eu ia dormir na sala. Aliás, ultimamente eu durmo na sala. Irmão, nós estamos tal de roncar lá em casa que quem dorme depois não dorme. É só motorzão V8 turbo. Eu estou roncando igual não sei o que, mas bom. Então, irmãos, sábado é o congresso, começa às 14 horas, pastor Everton, pastor Aimee. Irmãos, olha, tem uma quantidade de brinde para sortear que eu vou te falar um negócio, tá? Acho que até eu vou querer esse negócio aí. Vai ser bom demais. Você está com expectativa? Então vai ser top, tá? Vai ter cantina. Fechou em quanto, Gilson? Cadê o Gilson? 5. Se for R$5, cachorro quente e guaranada? Então tá bom. Cachorro quente e guaranada, R$5. Não, não é guaranada não, tá, irmãos? É guaraná, de verdade. Então, se você quiser, já prepara aí para você comprar seu cachorro quente, porque muita gente pediu para fazer, porque vai vir do trabalho. Vocês sabem que eu não gosto de cantina, não gosto nada disso na igreja. Mas tem hora que a gente tem que, deixar. E domingo de manhã, nosso culto. Quem não tomou ceia, nós vamos servir a ceia, tanto domingo de manhã como domingo à noite. E domingo à noite, além do culto, nós temos mais uma festa. Então vamos ficar de pé e vamos encerrar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Noemi Pires está completando. Quem é o bebê? É bebê? Quem é? Quem colocou aqui? Pedido de oração? Está aqui, né? Hein? Um aninho? Noemi Pires. Vamos estar orando, pedindo a Deus para abençoar. Senhor, abençoe a vida dessa criança, Pai, que está completando um ano de vida. E aqueles também, Pai, que talvez agora estão nos ouvindo, assistindo, que também possam estar fazendo aniversário, quem sabe aniversário de casamento, que sejam alcançados e abençoados. Senhor, toma cada vida no Teu altar e nas Tuas mãos, nos desperte cada dia para vivermos os Teus propósitos. Senhor, que o Senhor agora nos abençoe, que o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção, que o Senhor nos livre de todo o mal, nos dê, meu Pai, uma noite de bênção, uma noite de paz, que possamos, Senhor, ser ministrado pelo Teu Espírito. Senhor, eu falei sobre um sonho, e domingo eu quero falar sobre isso, que o Senhor nos dê cobertura de oração, Pai, que a igreja possa ser movida para estar intercedendo pela nossa vida, pela nossa família. Senhor, eu preciso da oração dos Teus filhos, preciso da Tua bênção e preciso da intercessão da igreja. Assim como os pastores, assim como eu oro pelos irmãos, eu também preciso desta oração. Que o Senhor nos dê graça e vitória, eu te peço em nome de Jesus, e para a glória do Senhor eu te agradeço. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo permaneça com todos vós hoje e para todos sempre. Amém.